A monarquia, gradualmente, perdia forças na segunda metade do século XIX, e o regime se mantinha em grande parte pela figura do imperador Dom Pedro II. Prenunciava-se a República, embora muitos considerassem improvável a sua chegada. Em 1888, cumpriu-se a alvorada da abolição da escravatura e o país lançava-se a novos desafios e impasses. A República surge meio de improviso, resultado da ação de lideranças militares pautadas na filosofia positivista de Augusto Comte, que via na ditadura republicana a melhor forma de governo, a salvação nacional exercida no interesse do povo e de setores da elite burguesa do país, principalmente da oligarquia cafeeira de São Paulo, organizada politicamente em torno do Partido Republicano Paulista. O período republicano entre 1889 e o fim daquele século foi marcado por grandes incertezas e conflitos que colocavam em xeque a sua consolidação. A busca da afirmação do novo regime torna instável o início da Primeira República, sacudida por forças contrárias e pela anteposição de diferentes correntes republicanas, o que não lhe dava um sentido e uma direção clara. Foi então, em seus primeiros anos, muito mais o fim de um regime secular do que propriamente a afirmação de outro. O positivismo francês, que flamulava nas academias militares, era a principal referência do regime. O federalismo, aos poucos, dava nova feição política ao país. No lugar das antigas províncias, os estados da federação. Essa nova condição fortalece a posição do regime e cria suas novas bases de sustentação. A influência positivista tornou-se visível nos símbolos pátrios. A bandeira evoca a ordem e o progresso como base e finalidade, deixando de lado o terceiro termo da proposta positivista, o amor como princípio. Outra evocação de influência francesa é a escolha da figura da mulher como símbolo da República. Tal como Marianne, que conduzia o povo e tornou-se ícone da Revolução Francesa, e assim como a imagem da liberdade foi presenteada pelos franceses aos Estados Unidos, a mulher torna-se alegoria da República no Brasil. Se com o tempo a alegoria da mulher deixa de ser o símbolo republicano, na sociedade burguesa ela aparece como símbolo de juventude, moda e comportamento, conservando a função de esposa e formadora de grandes homens. No ambiente mais favorecido das cidades, as elites afirmam sua ascensão no tempo da Belle Époque, e um certo ar de descompromisso traduz um novo glamour da vida moderna e o que ela começa a proporcionar. Novos gostos, hábitos e modas definiam uma nova cultura do país, tomada de empréstimo da aristocracia estrangeira. Essa estética e ideal de vida se afirma também nas cidades, e no Rio de Janeiro, então capital federal, ela produz seu maior modelo com a abertura da Avenida Central no início do século XX. A Belle Époque no país caracterizou-se pela afirmação do liberalismo republicano. Os costumes se transformavam em sintonia com valores internacionais, e um abismo se criava entre as elites e o povo. A euforia da fantasia urbana das elites só demonstrava à época o desconhecimento por parte do Brasil do litoral e da capital de um outro Brasil, à sombra e à margem deste, mas que começava a tornar-se visível. O Brasil da Primeira República revelou-se em muitos desses contrastes. Inicialmente, pela própria instabilidade do regime, pelo temor de levantes monarquistas e por revoltas que teve de debelar, como a da Armada entre 1893 e 1894. A República dos Marechais, de Deodoro e principalmente com Floriano Peixoto, impôs-se pela espada nesses conflitos. Mas a revelação maior do contraste de dois Brasis estava guardada para o governo de Prudente de Moraes, quando ocorre a campanha de Canudos. O episódio teve importância extraordinária pelo que foi capaz de revelar. No Nordeste do país, peregrinava um líder religioso, conhecido como Antônio Conselheiro, que pouco a pouco arrebanhou fiéis sertanejos e fundou um grande arraial chamado Canudos, que negava a propriedade privada, o controle dos governantes e a cobrança de impostos. Via-se nesse povoado
uma profunda ameaça à concretização da vontade das elites e uma resistência do regime monárquico no Brasil. Na capital do país e em outras cidades, as notícias eram transmitidas sob a ótica dos latifundiários nordestinos, que, perdendo mão de obra, faziam dos habitantes de Canudos assassinos, monarquistas e fanáticos. O final trágico da história e depois a recuperação de seus acontecimentos só foram possíveis porque um escritor, até então jornalista, para lá tinha sido enviado a fim de cobrir o episódio para o jornal O Estado de São Paulo. De alguma forma, a história estava lá, pois, se não for Euclides da Cunha, que publica toda a saga em Os Sertões, em 1902, aquele acontecimento teria passado pela justificativa de ação contra um suposto levante monarquista no interior da Bahia. Mas a percepção aguda do escritor o denuncia como um ato beligerante do poder federal. Disse ele à época: Canudos foi um crime, denunciemo-lo. Após a descrição do massacre de Canudos, ele relata o envergonhamento e a comoção dos soldados diante dos últimos sobreviventes num trecho memorável. Nenhum rosto viril, nenhum braço capaz de suspender uma arma, nenhum peito resfolegante de campeador domado. Mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando. Crianças, sem número de crianças. Velhos, sem número de velhos. Raros homens, enfermos opilados, faces tímidas e mortas, de cera. O episódio despertou em Euclides a percepção de dois Brasis separados não pela distância, mas por 3 séculos. O Brasil dos sertões e o Brasil do litoral das capitais. A constatação do autor não se restringe a seu tempo. 2 Brasis permanecem e se desdobram aos dias de hoje.